Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Autor de 37 livros, a maioria traduzidos para mais de 40 países, o cardiologista e nutrólogo Dr. Laí Ribeiro é referência quando falamos em alimentação adequada para o equilíbrio da vida. Hoje o médico vai realizar uma palestra sobre o assunto aqui na cidade. Mas no programa a gente já adianta o assunto aqui, a gente já trouxe o Dr. Laí Ribeiro para falar um pouco sobre esse tema a respeito com a gente. Está conosco também o diretor técnico do Laboratório Lemos, Lúcio Lemos. Mas, doutor Laí, como é que está relacionado essa questão, né, da qualidade de vida, relacionada aí à nutrição, aos alimentos que consumimos no nosso dia a dia? Primeiro, eu gostaria de dizer que o Brasil não tem Ministério da Saúde. O Brasil tem Ministério da Doença. 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. O cara vive errado a vida inteira, adoece e lá no final o governo vai pagar a conta. E isso tem muito a ver com a alimentação. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Só que, infelizmente, para começar, na Faculdade de Medicina, nós médicos não aprendemos sobre nutrição. Eu me lembro, eu fiz a Federal de Juiz de Fora aqui, eu sou daqui, nós fizemos 6 horas de aula sobre nutrição. 6 horas? 6 horas. Durante 6 anos, eu tive 6 horas de aula de nutrição. Então, o médico não sabe absolutamente nada sobre nutrição. E que você não sabe nem para ele, como é que ele vai saber para orientar os outros. Em 2003, foi publicado o Genoma Humano, um projeto que era para durar 25 anos, foi feito num tempo recorde de 13, e no Genoma Humano nós tivemos uma grande surpresa. Todo mundo apostava que nós íamos ter em torno de 140 mil genes, o ser humano. Qual não foi a surpresa? Quando o resultado saiu e mostrou que nós temos apenas 23 mil genes. O arroz que você vai comer hoje no seu almoço tem 54 mil genes. Nós temos 23 mil. Então foi puxado um tapete na biologia. Qual foi esse? Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética, que é o que controla a expressão genética. E quem controla essa epigenética é a alimentação, é aquilo que você ingere. Então, a partir de agora, alimento passou a ser remédio ou veneno, dependendo do que você ingere. Então, isso é muito libertador, porque isso faz com que você que está nos assistindo não seja refém da sua hereditariedade. Minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu tenho o gene do câncer de mama, eu vou ter câncer de mama. Não necessariamente, porque não é só ter o gene, você tem que ter a expressão genética, a expressão gênica desse gene. Isso é controlado por um grupo de proteínas que antigamente chamava o lixo do DNA, hoje nós chamamos disso, são as histonas, e dependendo do que você come. Por exemplo, se você tem câncer de mama na família, e você não quer ter câncer de mama, você vai se propor 2 vezes por semana a ingerir uma crucífera. O que é isso? Um brócolis, um repolho, uma couve-flor, uma couve de Bruxelas, um nabo. 2 vezes por semana para o resto da vida. Isso não vai deixar ocorrer a expressão gênica daquele oncogene. Doutor Laí, mas até que ponto essa alimentação, né, que o senhor acaba de citar também, não está também infectada? Não, isso não tenha dúvida, que hoje nós temos agrotóxicos, mas eu diria para você que se você para ingerir um vegetal, uma fruta, com agrotóxico ou não ingeri-lo, eu recomendo que você ingira com agrotóxico. O benefício ainda é maior. Mas o aumento, né, não sei se é a divulgação ou não, o próprio câncer, né, que vem aumentando muito. Sim. Está relacionado, talvez, a esse tipo de alimentação? Claro que está. Eu vou dar na minha aula hoje, eu vou mostrar como é que você pega um produto que está cheio de agrotóxicos e na sua cozinha você tira os agrotóxicos dele. É muito simples, eu vou passar para o telespectador aqui. Você pega a tintura de iodo que você compra na esquina da farmácia da esquina, a 2%, você pega 5 ml, 5 cc por cada litro d'água, vamos supor que você pega uma bacia, coloca 2 litros d'água, e ali você coloca 10 ml de tintura de iodo a 2%, e você coloca ali por 1 hora todas as frutas, os vegetais e os legumes que você vai ingerir naquele dia, e cobre, porque senão oxida o iodo, e deixa por 60 minutos, 1 hora.
Depois de 1 hora, isso foi estudado, aquela água ali está cheia de agrotóxicos, porque o outro tem a habilidade de quelar, de puxar o agrotóxico. Aí você joga aquela água fora, lava de novo as frutas, os vegetais e os legumes, e agora você tem na sua cozinha algo que você vai ingerir durante o dia que não tem agrotóxico. Mas eu vou voltar a dizer, entre a fruta, a verdura, o legume com agrotóxico e não comer o legume, é preferível comê-lo com agrotóxico. Isso os estudos mostram, porque você vai pagar um certo preço, um juro, vamos dizer assim, pelo agrotóxico. Mas como ele está cheio de bioflavonoides que vão beneficiar você em vários modos. Deixa eu comentar com você sobre o fato do câncer ter aumentado. Não é bem o que você pensa, Jorge. A tecnologia melhorou o diagnóstico de câncer. O microadenoma de tireoide, que antigamente você vivia com ele, morria com ele e ninguém fazia nada, hoje você vai fazer uma ultrassonografia, eles detectam e eles querem te operar. Quer dizer, chamam isso de câncer. Só que a mortalidade de um microadenoma de tireoide em 30 anos, a sobrevivência é de 95%. Ou seja, daqui a 30 anos, será que 95% de nós aqui vamos estar vivos? Claro que não. Então não é nada. Então muitas operações são feitas desnecessárias. Tem um trabalho muito bonito mostrando, desliga a máquina, chama o trabalho. Está na hora de você desligar essa história que tem um microadenoma que não vai te incomodar hora nenhuma pro resto da vida. Não, agora tem que tirar a tireoide. Aí por causa do microadenoma, que não vai dar problema nenhum, você agora retira a tireoide. E isso vai para a estatística como câncer de tireoide que está aumentando. Ou da próstata, ou um adenoma de hipófise, que a maioria das pessoas tem. Se eu for pesquisar, eu tenho 69 anos, devo achar um adenoma de hipófise em mim. O que é? É o seguinte, um pequeno tumor que cresce na minha hipófise. Só que ele está lá, ele vai ficar lá o resto da vida, não vai me incomodar, eu vou morrer com ele, mas não por ele, por causa dele. Então para que eu vou mexer? Doutor Laí, nós estamos com um problema sério na sociedade hoje, que é o problema da obesidade. Sim. O senhor acha que essa obesidade é a causa da maioria das doenças cardíacas e tudo mais? A doença que mais cresce no mundo hoje chama-se síndrome metabólica. É a pessoa que é obesa, ela tem a pressão alta, ela tem o triglicéride elevado, ela tem a homocisteína elevada e ela tem a predisposição a todas as doenças. O que está causando essa... Inclusive a Organização Mundial de Saúde, Neuza, recentemente criou uma nova doença, chama-se diabesidade. É a pessoa que chega no seu consultório diabética e obesa. Então ela recebe o nome de diabesidade, essa doença. Ela é causada por quê? Ela é causada principalmente por 4 causas. Primeiro é um distúrbio no hormônio chamado insulina. Quando eu ingiro muito carboidrato, eu aumento a insulina. E a insulina é lipogênico, faz você engordar. Segundo, é um distúrbio na adrenal. Você está com cortisol demais porque você está estressada. Terceiro, é um distúrbio na tireoide. A tireoide é a glândula responsável pelo metabolismo. E nós somos animais de sangue quente. Nós temos que manter 36,6 de temperatura. Se amanhã de manhã você medir a sua temperatura, depois que você acorda, antes que você levanta e der menos de 36,6, não interessa os seus exames de sangue, você tem um quadro de hipotiroidismo subclínico. E a maioria dos brasileiros tem um quadro de hipotiroidismo subclínico, infelizmente. E a quarta coisa, que é a mais importante de todas, é que, à medida que o tempo passa, nós vamos aumentando o estrogênio no nosso corpo, principalmente nós homens. O homem vai envelhecendo, ele vai pegando uma forma feminina. Ele começa a ter mama, o bumbum começa a crescer, ele começa a ter quadril de mulher. Por quê? Ele está recebendo estrogênio. E não é só, se eu tomar um cafezinho quente num copo de plástico, aquele plástico, quando o café quente bate ali, libera uma coisa chamada xenoestrógeno. Isso entra no meu corpo e vai ter uma atividade de estrogenicidade. Quando você soma o distúrbio da insulina, o distúrbio da adrenal, o distúrbio da tireoide não diagnosticada e a predominância estrogênica, você cria um ambiente chamado obesogênico, que gera obesidade. Então, esse ambiente obesogênico aumentou. E com isso, como os médicos não entendem essa dinâmica, eles falam assim, você vai fazer dieta. Tem os últimos 50 anos, os médicos, a medicina vem propondo, para você emagrecer, você tem que fazer dieta e fazer ginástica.
E o povo só vem engordando. Você já percebeu isso? Só vem engordando. E sempre com aquela sensação de culpa. Eu que não estou fazendo. Sensação de culpa. Eu quero que você entenda que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada, principalmente por um desequilíbrio hormonal da tireoide, do pâncreas, das adrenais e dos ovários na mulher. Isso é uma dinâmica que tem que ser tratada. É uma doença, não é ginástica que vai fazer. Mas você tem que fazer ginástica. Doutor, eu não consigo fazer ginástica. Eu chego em casa cansado. Eu não tenho energia para fazer ginástica. Ah, não ser preguiçoso. Não é questão de ser preguiça, não. A maioria dos pacientes não consegue fazer ginástica. Fala que não tem tempo. Na realidade, não tem energia para fazer. Que faz parte da doença, ter energia baixa. Tá vendo? São assuntos, doutor Lúcio, que vão ser tratados hoje nessa palestra que vai acontecer hoje à noite. Né? Nós vamos falar sobre essa parte, o doutor Lúcio vai falar sobre a alergia alimentar, que é outro problema seríssimo, que ele, como proprietário de laboratório em Juiz de Fora, eles estão fazendo estudos, que são 3 lugares só no Brasil que fazem, Juiz de Fora sendo um deles, isso é um orgulho muito grande para a gente. Ele faz, por exemplo, o doutor Lúcio faz, o laboratório dele faz saliva para o Brasil inteiro. Isso, que uma coisa que era feita nos Estados Unidos está sendo feita aqui em Juiz de Fora. Então nós temos que estar muito orgulhosos disso. Doutor Laí, não dá para escapar de uma pergunta que vem assustando, principalmente nós homens, em relação aos últimos falecimentos aí, os óbitos do Sim. Zé Wilker, Jair Rodrigues, Luciano do Vale. Sim. Pois é, esses indivíduos tinham feito check-up e estava tudo bem, né? Exatamente. Bom, o Jair Rodrigues eu já fiz o diagnóstico porque ele morreu. Ele fazia sauna todo dia, que aliás é um hábito interessante, principalmente se a sauna for seca. Você não pode fazer sauna úmida no Brasil, porque a água é tratada com cloro, o cloro esquenta, faz um gás venenoso, te prejudica. Mas o que acontecia? Ele tinha um hábito diário de fazer sauna. Cada vez que você faz sauna, você sua, no suar você perde potássio e principalmente magnésio. Se você perde magnésio, você tem uma predisposição à morte súbita. Então você vê aquele atleta que morre na corrida, porque ele vem suando, e ninguém ensinou para ele que ele tem que repor magnésio. Todo atleta tinha que estar fazendo suplementação de magnésio, porque quando você está suando, você está eliminando muito potássio, você está eliminando muito magnésio, você está eliminando muito iodo. Um paciente que tem câncer de pele, ele chega no consultório com câncer de pele, o médico pergunta para ele assim, quanto tempo tem que o senhor não sua, ou a senhora? Mas como é que o senhor sabe? Porque 2, 3, 4 anos antes do câncer de pele aparecer, ele parou de suar. Porque é um mecanismo que o corpo tem de defesa para economizar iodo. Porque a gente tem muito iodo na pele. Quando falta iodo na pele, aí há uma predisposição a câncer de pele. E no próximo bloco continuamos a nossa conversa com o Dr. Laí. A gente volta já. Estamos de volta com a mesa de debates pela TV Juiz de Fora e continuamos a nossa conversa sobre a palestra do Dr. Laí Ribeiro que acontece hoje na cidade sobre alimentação e vida saudável. Dr. Lúcio, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da palestra que acontece hoje, o senhor vai estar participando também. Isso, é com enorme prazer, né? Nós estamos trazendo o Dr. Laí Ribeiro. A gente acompanha o trabalho dele a miúde, bem de próximo, há uns 4 anos, quase 5 anos. E é muito interessante porque essas palestras são divulgadas no Brasil todo, muda a vida de muita gente. E a gente conversando, né, eu e o Aníbal, por exemplo, por que a gente não traz o Dr. Laí aqui, Juiz de Fora merece, ele é de Juiz de Fora, né? E hoje às 7h30 estaremos presentes, né, acompanhando. E aproveitando para falar também desse exame que ele falou, né, que é o seguinte, muitas pessoas acham que assim, é difícil você dizer qual o alimento é saudável. Às vezes o que é bom para uma pessoa é veneno para outra pessoa. E a gente ficava pensando como é que se chega a essa conclusão, como é que a gente detecta isso. E no Brasil existe um sistema muito interessante que se dosa, se detecta anticorpo contra determinada comida, determinado alimento. Para você ter uma ideia, várias pessoas têm anticorpo contra a cúrcuma. E hoje cúrcuma é colocada como um anti-inflamatório. Mas para aquela pessoa, ela é inflamatória. Algumas pessoas têm anticorpo contra arroz e não sabem. A gente fez exame... É silencioso isso. É silencioso, é um sistema que vai trazendo um problema silencioso, crônico, e depois de algum tempo a pessoa começa a apresentar vários sintomas e não consegue correlacionar com aquela comida.
Mas isso não pode ser detectado no exame para alergia? Não. A exame de alergia, alérgico, exatamente. O exame de alergia, o IgE, que todos conhecem, é um exame que a alergia em si, você comeu, você sente. Você comer um amendoim, não pode comer amendoim, você vai ter um edema de glote. Vai terminar no hospital. O que ele está falando é IgG. Que E é outra aí, coisa. é- É você comer um arroz no sábado e ter uma dor de cabeça na quarta-feira. Ah, tá E bom. nunca ligar, porque o efeito é É retardado. o efeito retardado. Né? Isso. Ou ter uma doença crônica, Ou uma doença crônica. da tireoide, por exemplo, devido à alimentação rotineira daquele alimento. E até que ponto os médicos estão hoje preparados para solicitar esse tipo de exame? Isso está começando, é uma conscientização. Como eu disse, o médico entende muito pouco de nutrição. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Para entender de nutrição, eu tive que fazer a especialidade. Nós somos 1.021 nutrólogos no Brasil. Quer dizer, Só. Pra você ter uma ideia, porque ninguém está interessado, ninguém estava interessado nisso. Depois da publicação do genoma, agora todo mundo está se interessando. Porque você tem a medicina pré-genoma, antes de 2003, e a medicina pós-genoma, que é depois de 2003. Faz toda a diferença. Né? O André estava me perguntando no intervalo sobre ômega 3. Ômega 3 é fundamental para a saúde, só que tem um problema. A maioria dos ômega 3 vendidos estão oxidados. Então, como é que eu sei se o meu ômega 3 é bom, que eu estou comprando? Teoricamente, o seu ômega 3 não pode congelar. A foca, de onde é tirado o ômega 3, ela está a menos 10 graus e o sangue dela está circulando. Não congela. A foca não congela. O ômega 3 não deixa. Então eu pego a minha cápsula de ômega 3, coloco no freezer da minha geladeira e deixo 5 horas. Aí eu pego um palito e passo nele. Se o palito passar, ele é bom. Se o palito não passar porque ele está congelado, ele não deve ser tomado. Infelizmente, André, a maioria dos ômega 3 que você encontra no mercado, na hora que você fizer o teste, o palito não passa. O outro problema também é que a tecnologia demora para chegar no Brasil. Esse exame Só que nós tem 3 estamos lugares fazendo no- aqui, 3 lugares no Brasil tem que 3 faz. lugares. Só. E um dos médicos daqui de Juiz de Fora, quando viu o resultado, falou assim, olha, eu conheci esse exame na Alemanha há 20 anos atrás. Nem tudo que no Brasil é novo, é novidade, falta estudo. Já se faz isso há muito tempo na Alemanha. Nossos kits são alemães. Então o Juiz de Fora está preparado. Está preparado. E Juiz de esse Fora pode exame, fazer. ele chega a que conclusão com referência à saúde da pessoa total? São 221 alimentos Aham, que vai ser detectado se você tem um anticorpo contra algum deles. entendi. Chega ao ponto de ter o seguinte, ovo, gema ou clara. Às vezes você tem predisposição, você pode comer a clara, mas não pode comer a gema. Exatamente. Ou vice-versa. Leite de vaca, de ovelha, de cabra. Carne de boi, de touro ou de vitela. Faz Existem muito- diferenças. O leite Muito hoje tem interessante. sido São muito 221. debatido, né? É O muito leite de sensível, vaca né? O exame é é muito para sensível. tomar, não é para tomar. Não é para tomar O quê? leite. Leite de vaca. Adulto, Mas é, pessoa todo mundo adulta fala. não deveria tomar leite. Eu não tomo leite há 30 anos. Agora, diz que é o maior condutor de cálcio. E além disso, diz que Deixa eu- o comprimido de cálcio não substitui. Não, deixa eu te falar. ouvi isso outro Tá. dia de uma nutricionista. Deixa eu falar Tá para falando você. isso. A vaca toma leite? Pois é, eu não soube dizer, eu também acho que isso Não, digo, tá a vaca certo. toma leite? De onde é que ela tira o cálcio? Se ela põe cálcio no leite, ela tem que tirar de algum lugar. Você nunca viu uma vaca mamando, uma vaca dando leite mamando. Ela tira do verde. Tudo que tem verde tem cálcio. Segunda coisa, isso eu sei que é forte, você escutar. Toda pessoa que estiver fazendo suplementação de cálcio vai morrer mais cedo. Porque você toma o cálcio, quem falou que ele vai para o osso? Ele vai para o coração, ele vai para a coronária, ele vai para a carótida, ele vai para a aorta, ele calcifica e você morre. 7 anos a menos. Se você fizer suplementação com cálcio sozinho, você vai morrer 7 anos mais cedo. Falando em morrer mais cedo, Tola, essa questão da expectativa de vida no país atualmente, a tendência é o cidadão viver cada vez mais? Como é que está essa questão? Infelizmente, em 2005, o New England Journal of Medicine, que é o jornal médico de maior credibilidade no mundo, mostrou, pelo menos nos Estados Unidos, que a partir de toda criança que nascer, mas a partir de 2005, a tendência é viver menos que os pais. Porque eles fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, no sangue de um cordão umbilical, e detectaram, um grupo de 10 pacientes, detectaram mais de 100 substâncias
que não pertence ao corpo humano, já no cordão umbilical do recém-nascido. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo contaminado. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado, e a conclusão que eu chego é a seguinte: viver faz mal para a saúde. Uma observação interessante é que nesses exames que nós temos feito de IgG alimentar, as pessoas que têm acima de 68 anos têm menos alérgeno, menos IgG positivo. Significa que a alimentação que elas tiveram antes, na infância, é bem melhor do que a nossa. E isso está se demonstrando nos resultados. Deixa eu te perguntar um negócio. Se eu faço esse exame, eu levo ele para quem analisar? Um médico nutrólogo. Qual? Nutricionista. Nutrólogo. Em Juiz de Fora tem uns nutrólogo. 5 ou 6 que entendem isso. Então tem que ser para o nutrólogo. É, Não o adianta eu nutrólogo. levar para o meu cliente. Ou um médico pro meu- preparado nos cursos específicos que existem lá em São porque Paulo. Nem todos Os médicos estão fazem. Nem todos preparados estão para ler esse preparados. exame. Não. Exato, Doutor porque Laí. é um exame pouco conhecido no Brasil. Pois é. O senhor acredita o crescimento da profissão de nutricionista, a ausência de preparação dos médicos em relação à nutrição? Daqui uns dias a nutricionista vai virar a verdadeira médica. É o que está acontecendo já. Se o médico não entende nutrição, ele vai perder terreno para nutricionista. Porque hoje nós sabemos que quem vai mexer no genoma, como eu disse, quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. E a epigenética ela é controlada pelo meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, eu estou falando de alimento. Você vai ter saúde ou doença dependendo daquilo que você come. Agora, a nutricionista, ela precisa ser nutróloga, né, doutor? Não, seguinte, nutrólogo é médico. É, O pois é, médico mas era- que ser especialista em nutrologia, ele é nutrólogo. A nutricionista Pois é. é uma profissão à parte. Mas a nutricionista está muito mais apta a ensinar para um paciente o que ele deve comer do que um médico. Tá certo. Tá bom? Muito mais. Fazendo uma correção aqui, eu falei nutrólogo, mas tem que ser um médico que estude nutrologia. Ah, sim. Entende? E aqui em Juiz de Fora já tem Tem uma meia dúzia, né? 4 ou 5 médicos que Que já estão- estudam isso. Já fazem isso. Já pedem o exame, reorganizam a alimentação dessa pessoa e conseguem coisas como enxaquecas de 20 anos que desaparecem. Pois é, nutricionista devia saber fazer isso, então, né? Para ser Elas também melhor, estão né? estudando, fazem curso também. pra isso. Ótimo. E infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer a última pergunta do Dr. Laí. A dica, né? Qual é o alimento que a gente nunca deve consumir, não deve ser consumido, só para a gente poder encerrar o assunto? O pão que nós comemos hoje não é o pão da época de Jesus. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no pão, no trigo, aumentou 400%. Na minha casa, ninguém come pão. Eu sei que você escuta isso, mas não é possível. É tão bom o pão. É bom, sim. Ele tem caseomorfina, por isso que ele é bom. Ele é tão viciante quanto morfina. Se eu falar para você parar de comer pão, você vai falar, não consigo. A minha vida sem pão eu não consigo ver. Qualquer pão? Qualquer pão. É mesmo? Até esses de grãos, esses negócios? Quanto mais integral, pior. É mesmo? Acabou com o meu prazer. Ó, deixa eu só dar a última mensagem. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Doutor Laí, só reforçando então a palestra também, hoje, isso o que eu ia horário, o passar. local. É na Na Sociedade de Medicina e Cirurgia, às 19h30, entrada franca. Que beleza. Já é chegar Veja mais lá. cedo, porque a lotação é do bom. teatro... Vai ficar gente em pé, mas tudo pois bem. é. Fica a gente em pé. Quanto mais cedo chegar, mais sentado fica. Né? Verdade, é mesmo de debate ser aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados de hoje, nossos debatedores também. E obrigado pela sua companhia. Lembrando que você assiste a reprise desse programa hoje às 5h35 da tarde e logo em seguida às 6h30 da noite as notícias do dia do Jornal da TV. Uma ótima tarde para você e até amanhã.